Mais importante do que as possíveis formas que Deus pode falar, é importante discernirmos quando é Deus que está falando. Porque o espírito do anticristo, ou o espírito do engano, ou o nosso próprio coração, que é enganoso, ele usa os mesmos elementos que eu citei para nos induzir a distanciar do Evangelho. Então, o espírito do engano, ou do anticristo, ou o engano no nosso próprio coração, ele pode usar sonhos também, pode usar coisas compreensíveis ao nosso entendimento, pode usar a natureza, no entanto que tem tantas religiões fundadas através da natureza, né? Adora o sol, a lua, as estrelas, o peixe, a água, a vaca e a barata, e assim vai. E assim vai. Então, mais importante do que o meio ou o mecanismo é o conteúdo, é discernir quando é Ele que fala. E eu vou ler 2 textos com vocês. E o terceiro eu já li, de que a palavra de Deus é inspirada para corrigir, para ensinar e conduzir o homem à prática da justiça. Se qualquer voz que você ouvir não te conduzir a isso, não é a voz de Deus. Começa por aí. Filipenses 4, 8 e 9 fala um pouco mais do que seria o conteúdo, né? O discernir a voz de Deus. Filipenses 4, 8 ao 9. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Se a voz que você ouve e julga ser a voz de Deus não te inspira, não te conduz, não te incentiva a viver uma vida de verdade, então esta voz que você está ouvindo não é a voz de Deus. Porque viver de aparência, quem vive é o diabo. Ele vive de aparência. Não tem uma passagem na Bíblia de Jó, que veio os anjos se apresentar diante de Deus, e lá veio o diabo transfigurado em um anjo de luz e se apresentar diante de Deus. E Deus logo: Satanás, o que está fazendo aí no meio dos anjos? Aparência não é com Deus. Deus trata e lida com a verdade, independente de qual seja. Igual a mulher do fruto de sangue, a verdade dela era: estou imunda durante 12 anos e toquei mesmo, e se precisasse tocar, tocaria de novo. Mas é Jesus. Então, se a voz que você julga ser Deus não te conduz à verdade, não te conduz a viver a verdade, então não é a voz de Deus. Se não te conduz à justiça, e aí é difícil, né, irmãos? Justiça, né? Principalmente no trabalho, é difícil. Mas se a tua verdade, ou a voz que você ouve, não te induz à justiça, não é a voz de Deus. E aqui ele fala o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há alguma coisa boa, nisso pensar.
nisso pratique. E o fim de tudo é o que está em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 ao 10. Diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, ainda que conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de tal maneira que transportasse os montes, ô fé, e não tivesse amor, de nada seria, nada adiantaria. Ainda que eu pegasse toda a minha fortuna e distribuísse para sustentar os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Aí ele fala o amor. O que é o amor? O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não é soberbo, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga, ou seja, não tem prazer com a injustiça, mas tem prazer com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias vai ser aniquilado, havendo línguas vão parar, cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Se a voz que você julga ser a voz de Deus não culminar, não acabar no amor, não é a voz de Deus. A doquinha pode sapatear, rodar e dizer: assim diz o Senhor. Se não houver amor, nada adianta. Eu posso pegar os meus bens, reunir meus bens, vender tudo. É bom ajudar os pobres e ajudar os pobres, mas se toda a minha motivação disso for me autopromover, de nada adianta. De nada adianta. Se eu tenho prazer na injustiça, só fulano se deu mal, ainda bem. Quem mandou falar mal de mim? Quem mandou dizer que eu não consigo? E agora ele que não está conseguindo. Se essa é a voz que você está ouvindo, não é a voz de Deus. Não folga não tem prazer com a injustiça, tem prazer com a verdade. O amor não é uma patente religiosa. Eu sou religioso, por isso eu tenho amor. Se houver profecia, vai ser aniquilado. Se houver línguas estranhas, vai cessar. Se houver todo o conhecimento bíblico, teológico, vai parar, vai desaparecer. Porque tudo tem que culminar, o fim de tudo é o amor. Se a voz que você ouve e que você julga ser a voz de Deus, não te influencia, não te inspira, não te conduz a isso, ao amor, não é a voz de Deus. Esses são os comentários, irmãos, que eu queria fazer a respeito da voz de Deus. Então que sigamos essas dicas, né? É só um pouco, né, do universo da grandeza de Deus. Deus fala através dos nossos sentidos, de coisas compreensíveis a nós,
através da natureza, através da nossa própria consciência. Deus fala através das Escrituras, Sua palavra, e tudo tem que acabar nele e no amor dele por nós. Amém?